Broquéis ou escudos realmente pequenos? Para que eles eram usados? E além disso, por que você iria querer usá-los? E eles têm sido deixados de lado, desrespeitados em tantos jogos de role-playing game e videogames. Porque, sério, quem usa broquel em role-playing game? Pense em videogames. Já vi vários jogos onde o broquel é o primeiro escudo fraco que você acha. Mas assim que você encontra algo maior, joga fora e nunca mais olha para ele. E muitas vezes eles são retratados de forma bem imprecisa. Broquéis em videogames costumam aparecer apenas como pequenos escudos redondos, parecidos com os vikings, e não como escudos de mão de chefe. Que você me vê segurando aqui? Então tem bastante coisa para falar sobre broquéis, eu já comentei sobre eles de forma indireta em vários vídeos. Este é o vídeo dedicado ao pequeno escudo, o broquel. Broquei. Sim, broquéis. Broquei. E isso não foi planejado mesmo. Não? Tyros estava aqui fora batendo nas coisas com a espada porque adora balançá-la. Confia em mim. Sim. Então, broquei. Broquéis. Quando você pergunta por quê, o principal é o contexto. Isso precisa ser entendido porque um broquel é melhor do que um escudo pipa, escudo aquecedor. Tipo, não, mas assim, existe um contexto. Exatamente, é isso que eu quero dizer. É difícil dizer porque depende do que você quer. Correto, e do que você faz. Porque a broquel pode fazer algo muito melhor do que quase qualquer outro escudo. Bem, broquéis não são tão pesados, certo? Transportar? Carregando? Pequeno, coloque no cinto. Ou por cima. Você tem sua espada aqui, só bem ali. Nem precisa segurar. Está certo, e você pode até. Devemos mostrar como usar o broquel rápido? Talvez as pessoas não entendam porque são tão bons. Com certeza, tudo bem. Então, em uma situação em que você não sabe se vai precisar de um item defensivo ou algo assim, na maior parte do tempo você só vai andar por aí usando isso. O item que é mais fácil de usar, de repente, sobe nas preferências. E uma das armas mais fáceis de se usar, historicamente, é a espada. Sim. Com uma ou duas mãos. A questão é essa, certo? Isso envolve discutir e empunhar duas armas e outros tópicos. Se quiser usar espada de uma mão, elas são mais fáceis de carregar. Confia em mim, se você quiser uma espada longa, tudo bem, elas podem ser usadas, mas espadas de uma mão são muito mais convenientes. Você ainda tem uma segunda mão livre. O que você vai fazer com a sua segunda mão? Se você já tem sua arma principal aqui e... ela aguenta, tudo bem? Segurar. Tipo, não critique minha espada, porque ela é um pouco segura, tudo bem. Então... você pegou sua espada, certo? E há muitos motivos pelos quais você pode querer uma espada de uma mão. Mas aí você tem sua mão livre. Sim. Certo. O que fará com essa mão livre agora? Em combate, como item defensivo, isso faz sentido. As opções para a segunda mão geralmente são essas. Tem um escudo de algum tipo, mas então você, se vai andar por aí tanto assim, vai querer um escudo que seja fácil de usar. Não muito pesado e ainda assim muito eficaz. E então, de repente, a adaga de mão entra bastante em cena. Sim. E então, olha isso, você tem um... sabe, você realmente acha? Agora, a questão da eficácia é importante, pois acho que o broquel é muito subestimado em relação à sua real eficiência. Quer entender como funciona? Vem aqui mostramos, pois existe uma ótima forma de explicar. Sim, há excelentes tratados e fontes históricas. O I-33 aborda como as pessoas discutem isso. Normalmente você apresenta o broquel à frente. Se você segura perto do corpo, o escudo pequeno não protege bem. Se eu colocar minha espada assim, seu escudo não ajuda muito. Mas no momento em que você o apresenta à frente, de repente o ângulo de ataque muda. Olha, eu não consigo acertá-lo de jeito nenhum. De repente ele está cobrindo bastante, tipo, de verdade, você vê bem aqui, e depois olha aqui o quanto está cobrindo assim. Ok, e quanto mais perto você chega, dependendo da situação aqui fora, pode ser que tenha. Mas assim que você começa a se aproximar, certo? Você realmente pode neutralizar a arma deles e abrir espaço para causar um dano sério. É só ângulos e geometria. Por isso, ter um escudo pequeno pode parecer estranho, mas depende de como você usa. E também dos ângulos das lâminas. Em vez de ser assim, de repente o ponto de deflexão se torna algo assim. Assim você obtém boa cobertura e pode proteger melhor sua mão em várias situações. Não é o melhor escudo para se defender contra flechas.
Considero um bom escudo pessoal. Sim, sim, absolutamente. E então há outras maneiras que você pode gostar. É assim porque é leve e muito mais manobrável que um escudo preso ao antebraço. Você tem ângulo e opções, podendo rebater o objeto. Mas o que mais gosto no broquel é neutralizar a arma do oponente. Então, se você for avançar, pode simplesmente empurrar a arma para o lado, entrar e golpear, causando um dano realmente bom, certo? Esse produto é excelente para isso, e tão manobrável que permite empurrar e golpear com eficácia na arma do oponente. Esse é um dos escudos mais usados para autodefesa. Sim. Ok. E eu acho que eles não recebem crédito suficiente em jogos de interpretação e coisas assim. Eles quase não aparecem na cultura pop. Eu acho que os conjuntos de regras não dão justificativa suficiente para as pessoas quererem usá-los. Acho que o motivo é porque eles são, se eu estiver falando só de videogames agora, acho que o motivo é que eles são difíceis. São mais difíceis de animar, e tem mais nuances neles, não são como... Poderiam ser ótimas animações. Sim, mas tipo, não é como se você estiver jogando Elden Ring, por exemplo, certo? É muito mais fácil só ter um escudo grande pra bloquear as coisas, né? Então eu entendo porque provavelmente não tem tanto deles na cultura pop. Quais seriam algumas regras que a gente poderia sugerir que incentivassem ou justificassem mais o uso do broquel em videogames e jogos de role-playing game de mesa? Porque escudos são itens bem simples. Geralmente eles só dão um bônus fixo de armadura. E ok, sim, escudo maior, bônus de armadura maior. Beleza, e basicamente é isso. Se eles adicionassem estatísticas mais dinâmicas aos escudos, como capacidade de aparar, ok, desarmar. E quanto a um bônus de ataque? Esse é um escudo tão dinâmico, certo? Que é utilizado no combate. Ok? E se usar uma adaga de mão não só te desse um bônus de armadura, mas também um bônus de ataque com sua arma? Porque ela é utilizada para criar essas aberturas e incentivar, sabe? É realmente um tipo de armamento que exige muita destreza. Tipo, só isso eu acho que já seria suficiente. Se eu fosse um jogador e tivesse, tipo, né, uma rapieira ou uma espada de armar e tudo mais, e eu soubesse que poderia ganhar um bônus de ataque de mais 1 ou mais 2, além de um bônus de armadura com um broquel. Com certeza, eu consideraria usar isso de verdade como personagem só olhando pelo lado estatístico? Sim, tinha mais alguma coisa que você queria acrescentar? Digo, não tem muita coisa aqui. É simples de abordar, mas muitas vezes passa despercebido. O buckler era muito importante. Certo, pense nisso. Eles realmente apareceram nos campos de batalha, devemos mencionar. Mas tipo... Sólidos de metal reforçando as coisas bem ali. No exclusivo desta semana, Tyran e eu damos uma olhada nas supostas sugestões que as pessoas dizem que você deve saber antes de comprar uma espada. Eles estão certos ou totalmente errados? O YouTube ficou pouco confiável e a receita de anúncios caiu. Sem esse apoio não conseguiríamos fazer os vídeos. Graças a vocês seguimos em frente. Assim podemos fazer os que vocês realmente querem ver e retribuir. Obrigado a todos pelo apoio. Espero que vocês gostem do conteúdo exclusivo desta semana. E novamente tudo bem quando você estiver saindo e tiver apenas uma espada de uma mão. Agora, aqui vai uma curiosidade interessante, certo? Tenho um vídeo dedicado sobre as regulamentações de espadas. No período medieval, nunca foi algo simples e direto, não era uma regra geral. Camponeses não podiam usar espadas, certo? Você pode conferir meu vídeo completo. Explico em detalhes, mas é difícil fiscalizar no período medieval, pois tudo era muito descentralizado. Certo, os únicos lugares onde você realmente podia fiscalizar as leis sobre espadas eram nas cidades. Quando cidades tinham regras sobre espadas, não era sobre o tipo delas, como espada longa. O que geralmente era regulamentado era o comprimento da lâmina. Às vezes, estalagens e centros das cidades, você sabe, né? Teriam restrições sobre o comprimento da lâmina. Sabe, qualquer um poderia carregar. A menos que você tivesse, tipo, mais peso no nome, alguma autoridade judicial por trás disso. Se você fosse um nobre ou cavaleiro, certo? Você provavelmente seria isento dessas leis. Por isso, espadas longas são mais ligadas a cavaleiros que geralmente não precisavam seguir restrições de comprimento da lâmina. Mas se muitos mais plebeus fossem simplesmente restringidos, sabe? E isso não era universal, era só em algumas cidades. Em algumas cidades, era lei ter uma espada, mas lá só eram permitidas lâminas curtas, de uma mão só. Ok, com sua espada de uma mão, sobra uma mão livre. O que vai usar? Broquéis eram problemáticos por serem muito eficazes. Lembre-se, um escudo é ótimo para neutralizar o alcance de alguém. Então, se alguém tem uma arma mais longa que a sua,
e você tem, digamos, uma espada de uma mão, você está em desvantagem de alcance. Um broquel neutraliza essa desvantagem? Exatamente. Ou até mesmo um escudo comum também. Outra forma de usar broquéis em jogos de role-playing game é simplesmente tentando. O que você acha das estatísticas de carga? Ah, tipo pesos. São pesos, geralmente só atrapalham. Eles incomodam, mas ao mesmo tempo é isso. Eu não me importo com eles na prática, porque, obviamente, não quero dizer, de novo, Eles realmente acrescentam. se você consegue empunhar uma espada gigante de pedra maciça, isso deve ser possível. Você deveria conseguir carregar quase tudo, certo? Mas entendo a ideia, pois isso é muito leve. Bem, um dos principais motivos era a facilidade de carregar e usar. Elas são leves, mas precisam de mais treino, não é? Elas são um pouco... Elas podem ser, são dinâmicas. Não é preciso muito para aprender o básico. Você tem redução de peso, boa proteção e pode limitar o alcance de outros, o que é um problema se alguém te alcança de longe. Acho ótimo, adoro broquéis. Você acha que um broquel é um escudo mais ofensivo do que, por exemplo, um escudo hitter ou um escudo pipa? Acho que é questão de preferência pessoal. Acho que você pode gerar tanta força quanto, mas tem mais versatilidade nos ângulos e posições para acertar. Agora, não é como se você conseguir acertar com o escudo, você devesse tentar acertar com a espada em vez disso. Mas às vezes, como isso está à frente, você pode meio que lançar algo e se aproximar. Pode haver um bônus ou broquéis, você sabe, só falando de estatísticas, certo? Ter melhor desempenho em ataques ofensivos, como atacar com o escudo. O que vocês acham? Como poderíamos representar corretamente os broquéis nos videogames? Ou jogos de role-playing game para refletir a realidade e a história, e quão eficazes essas coisas eram na vida real. Certo, porque eles eram muito proeminentes e porque eram bons, funcionavam. Sim, e esse é só um broquel específico. Meu favorito é o broquel de Talhofer. O broquel de Talhofer. Você pode encontrar broquéis com espinhos que são simplesmente nossa. Esse sim é um broquel ofensivo. Lindo, lindo. Digam o que vocês acham nos comentários abaixo e confiram o vídeo. Tenho dúvidas sobre leis de espadas na era medieval. Que regras existiam? Obrigado, pessoal. Obrigado. Espero vê-los lá.